Que a paz esteja contigo. Na série Batalha Espiritual, restaurando a igreja na visão do exército de Deus, quero trazer uma meditação para a sua vida. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 8 diz: porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? A trombeta tem que dar o toque certo. O alerta tem que ser dado de forma correta para que as pessoas possam se preparar para a batalha espiritual. Embora o livro de 1 Coríntios capítulo 14, ele faz referência aos dons, mas aqui tem uma palavra profética de um ensinamento. Nós temos que proclamar como um toque de trombeta correto para que as pessoas entendam e se preparem para a grande batalha, onde o espírito de engano, onde o espírito de Mamon, onde o espírito de Jezabel tem se infiltrado no meio da igreja, o espírito da Babilônia, de Babel, tem se direcionado muita mente poluída, muita mente suja, afastando da verdade do evangelho. E o toque da trombeta tem que ser dado bem claro, como eu estou fazendo agora, para que você se prepare para a batalha. O texto bíblico faz referência justamente ao sonido da trombeta. Você sabia que em Israel havia o toque da trombeta de Deus, e quando se tocava aquele instrumento, o povo de Deus, a congregação tinha um ajuntamento. É escrito na palavra de Deus, onde Deus revelava para o seu povo em Números capítulo 10, onde o povo era convocado. O toque mais ou menos era assim: uma só trombeta ajuntava os príncipes e líderes. O primeiro toque retinido, ele partia para que o acampamento pudesse se vir do Oriente. Um segundo toque retinido, partia o acampamento do Sul. Um toque sem retinir, ajuntava a congregação. Se você ler o Números capítulo 10, você vai perceber que havia significado na forma com que se tocava. O exército brasileiro, o toque de trombeta também existe. Eu me lembro de vez em quando vejo o toque fúnebre de uma trombeta, quando um soldado, quando um militar falece em combate, aquele toque revela uma tristeza. E o toque certo despertava as pessoas para a batalha, o amanhecer, o acordar. O toque de estar em prontidão, o soldado conhece. Não conheço todos os toques, mas uma coisa eu sei: eu tenho que conhecer o toque do Espírito Santo que nos desperta. Agora entenda, você já imaginou que há um toque de trombeta de Deus que te desperta para servir a Ele, para caminhar em santidade, para ir de confronto contra as forças do inferno? Eu creio que esse toque existe. O general manda dar um toque para avançar e lutar. O general manda dar um toque para você se posicionar como guerreiro de Deus. O general, que é o Senhor Jesus, ele está esperando que você esteja em alerta. A palavra de Deus nos desperta para estarmos em prontidão. Vigiai e orai para que não caides em tentação. Não sabemos nem o dia nem a hora que Jesus voltará, e há um toque de trombeta indicando Jesus está voltando. E muitas vezes quem está dando toque são os telejornais, com as notícias de guerra, rumores de guerra, pandemias, enfermidade, o amor de muito esfriando. E essa história da palavra de Deus, ela nos desperta a isso. Isaías 58, versículo 1 diz: clama em alta voz, não te detenha, levanta a tua voz como trombeta. Em uma guerra, o toque da trombeta servia para pôr em alerta. O toque da trombeta despertava da alvorada, e para iniciar uma luta havia um toque de trombeta, para recuar também, para formar fileiras também, para levantar e marchar também, para que as fileiras e os batalhões andassem, marchassem e descansassem. E o profeta despertou, Isaías 58, clama em alta voz, não te detenha.
se prepara para a batalha, para a guerra, porque Deus está te convocando para você fazer parte desse exército. É preciso entender esse compromisso. Assim como o exército tem seus sinais, o mundo espiritual também tem os sinais. Assim como o Espírito Santo fala ao teu coração, fala ao meu coração, Deus está criando um momento de despertar, de uma alvorada. Desperta tu que dorme, Cristo quer te esclarecer. Ele nos deu poder de pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Em meu nome expulsarão demônio. Não fique com medo, porque alguém está endemoniado, perturbado, fica encurralado, inseguro. Não, o Espírito Santo está despertando a igreja. Romanos 3, do 11 ao 14, já nos ensina, é a hora de despertarmos do nosso sono, porque a nossa batalha é real. Isaías 60, versículo 1, desperta que a glória do Senhor está vindo. Nós precisamos despertar-nos para caminharmos em santidade, porque a glória do Senhor está vindo, o poder do Senhor está vindo, e Ele está vindo revestido de poder, e nós precisamos estar preparados para se encontrar com o Senhor. Você sabia que precisamos estar em alerta? A parábola das 10 virgens, 5 sábias e 5 tolas. As prudentes sábias tinham reserva de azeite, e as tolas ficou sem reserva, foram para comprar, perderam o tempo. Temos que ser prudentes e vigilantes e estarmos em alerta. O tempo hoje é de vigiar, o tempo hoje é de esperar o Senhor a qualquer momento, e Deus está avisando isso através dos sinais. Nunca passamos uma situação tão vexatória como esta. Igreja sem poder reunir pessoas no templo, transmitindo via internet. Mas uma coisa eu entendo, Jesus está voltando, este sinal está despertando pessoas para buscar a Ele, para servir a Ele, e Deus, com este sinal e essas proibições em decreto, está dando oportunidade de pessoas serem restauradas nos seus lares, e restaurado também a família e a igreja, sendo restaurada como exército de Deus, mas como noiva em santidade, porque do jeito que estava, com hipocrisia, com fingimento, com prostituição, com casamento triplos e até 4 casamentos de líderes evangélicos, dizendo que são santos e vivendo em santidade, mas um adultério constante, e fazendo com que a obra de Deus seja denegrida por causa da lascívia, da impureza, das prostituições, da roubalheira e da corrupção. Deus permitiu que o altar fosse consagrado a Ele por um tempo. Ah, não entende isso? Eu entendo. Ah, não aceito isso. Pronto, você pode julgar a profecia, você pode julgar o discernimento, você tem esse direito, e eu tenho o meu direito de revelar aquilo que eu creio, porque como homem de Deus e profeta do Senhor, eu estou entendendo que é um tempo de restauração para a tua vida, para a minha vida, para a igreja do Senhor. É tempo que Jesus mandou pregar e orar uns pelos outros. Vão, pregue o evangelho a toda criatura, e a pregação do evangelho gera uma manifestação do poder. Em o nome do Senhor expulsarão demônios. O que é expulsar demônio? É desfazer as opressões de Satanás, é repreender o mal. Em nome de Jesus, está preparado para essa batalha. Jesus ensinou a ir pregar e lutar em oração, orando uns pelos outros. Não podemos recuar, não existe esta ordem para a igreja. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Quem tem que fugir de nós é o diabo. Sujeitai a Deus, resistir ao diabo. Deus falou para o povo: diga ao povo que marche. Porque clamas a mim, diga o povo que marcha. É preparado para a marcha. Não podemos recuar, não podemos fugir do combate, não podemos ficar com medo. Jesus falou: as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja.
João, movido pelo Espírito Santo, escreve: sois fortes, porque maior é aquele que está em nós do que o que está no mundo. Já vencemos o maligno. Também ele escreve: jovens, sois fortes, porque a palavra de Deus está em vós, já venceste o maligno. A igreja tem que entender que o diabo, seus anjos, espíritos malignos já foram derrotados, são sempre derrotados, mas eles são afoitos e mentirosos. Querem aparentar de vencedor, de poderoso, mas não são. A autoridade do nome de Jesus é uma das revelações dadas à igreja que confunde o mundo espiritual. A revelação do próprio Deus habitar no coração do homem, e esta unção se manifestar através da nossa vida. Falhos, fraquezas, nós temos pecado, nós cometemos, mas Deus resolveu usar essas coisas simples e tolas e loucas deste mundo para confundir aqueles que não são. O poder de Deus está na tua vida, e a autoridade do nome de Jesus é concedida à igreja, e até o dia da vinda de Cristo nenhum dom faltará à igreja. Assim como nós temos que pregar o evangelho a toda criatura, o Senhor Jesus disse: cure os enfermos, expulse os demônios. Tem pessoas que declaram que isso parou, que isso cessou com os apóstolos, mas eu quero dizer: aonde o nome de Jesus parou? Aonde o nome de Jesus parou para que sejamos salvos? Aonde o nome do Senhor Jesus parou para que as pessoas possam ser abençoadas e terem suas vidas transformadas? Em nenhum lugar. Jesus continua o mesmo, continua. Jesus continua poderoso, continua, pois o poder que estava na pessoa de Jesus está no nome do Senhor Jesus, e a autoridade do nome de Jesus. Creia dessa forma, não aceite os falsos ensinos de pessoas que, através de uma mentalidade radical, dizem que não existe mais poder e autoridade. Assim como existem os falsos profetas, existem os verdadeiros. Assim como existem os falsos doutores e mestres, existem os verdadeiros. E não podemos ser classificados como falso por causa de uma teologia arcaica, porque a palavra de Deus diz: o Espírito do Senhor é sobre mim, porque me ungiu. Mas foi em Jesus, mas em Jesus também ele disse: olha, receba o Espírito, eu vos dei poder de pisar serpentes e escorpiões, para os discípulos, e os sinais seguirão os que crerem. Simplesmente é preciso crer. Você crê? Eu creio. Os sinais seguem aos que creem. Deus já fez obras poderosas na minha vida e na tua vida, pois continue crendo que Ele fará muito mais do que você está pedindo ou pensando, conforme o poder dEle que opera em nós. Não é conforme o que eu quero, não é conforme o que eu acho, não é conforme o achismo, é conforme o poder que opera em nós. A palavra ensina: sujeitar a Deus, resistir ao diabo. É preciso formar uma fileira do exército poderoso, porque a igreja do Senhor, ela é sal na terra e luz desse mundo. A igreja é propagadora da salvação e do poder de libertação e da vida abundante. A igreja precisa se organizar e manter a visão evangelística, ser cheia para pregar e anunciar a palavra de Deus. Precisamos sair para a guerra. Precisamos marchar e andar e aumentar o território. O livro de Atos, observamos a ação do Espírito Santo guiando, orientando, usando os discípulos e os apóstolos. Não é apenas ato dos apóstolos, querido, é atos dos servos de Deus, do mover do Espírito Santo. Filipe foi usado por Deus, Barnabé, um apóstolo também, e Paulo, que não estiveram com Cristo diretamente entre os 12, foram usados por Deus. Deus usa quem Ele quer. É hora da igreja se despertar. O toque da trombeta está dado. Desperta, é um alerta. Seja convocado para cumprir a propósito de Deus. Há uma batalha no mundo espiritual. Eu sempre gostei de assistir alguns filmes de guerra. Antigamente assistia mais. E quando existia que os índios tinham encurralado os mocinhos ou parte do exército, quando se ouvia o retinir, o
o taratatata de um toque de trombeta, se o inimigo já começava a fugir porque estava vindo reforço. E eu quero dizer, há um toque de trombeta de Deus indicando a um reforço para te socorrer e para te ajudar. Há um toque de trombeta em que alerta: Jesus está voltando, é preciso fazer a obra de Deus enquanto nós temos tempo. Mas olha, tem toque de trombeta que tem que ser cessado na tua vida. Como, pastor? Você sabe quando Jesus falou da oração e da esmola? Ele disse: portanto, quando deres esmolas, não toque trombeta diante de ti, que a mão direita não sabe o que a esquerda fez. Quando orares, não toque trombeta chamando a atenção para você. Aprenda a tocar a trombeta para glorificar a Deus e exaltar ao Senhor. Assim como nós cristãos temos que aprender o toque das trombetas, dos alertas, muitas pessoas têm que parar de tocar a trombeta da exaltação e do orgulho. Deus tratando com a igreja, com o seu povo. O cristão não pode ser como o político, que faz tudo para aparecer, para ser visto, para ser notado. O cristão tem que ser como João Batista, o profeta. É necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que ele cresça, que ele seja exaltado e que eu me coloque na condição de servo. Até em contar testemunho do que Deus está fazendo, tem pessoas que parecem chamar atenção para si mesmo, como sendo o centro. Não seja como hipócritas, não toque trombeta. A igreja tem que aprender a ouvir o toque da trombeta de Deus, como o exército de Israel. Há um som de trombeta tocando, te chamando para a batalha. Há um som de trombeta tocando para que você esteja firme para a volta do Senhor. As trombetas do céu, onde o anjo vai tocar o toque de alerta, e como o som de trombeta de Deus, como o som da trombeta, as trombetas estão como no alto céu, sendo limpas, sendo purificadas, mas elas já são. Eu estou falando apenas uma ilustração para você entender o propósito. Se prepara e aprenda a abrir o ouvido para ouvir a voz do Espírito, do toque da trombeta de Deus. Que Deus ilumine o teu coração. Viva Cristo no teu coração.